Bom pessoal, bom dia a todos. Hoje aqui no canal do Ciência Sincero a gente vai falar um pouco de divulgação científica e a gente vai falar especificamente sobre a elipse, a figura geométrica que tem umas propriedades importantes, né, e que está ligada, em termos históricos, ao movimento de planetas. Então a elipse é essa curva em azul que vocês estão vendo. Essa é uma elipse bastante elíptica, né? A gente desenhou ela com uma excentricidade bastante alta, já vamos falar sobre o que é isso. E aí existem vários elementos geométricos associados com a elipse. Então, primeiro, né, em termos de elementos geométricos, a gente tem o centro da elipse, né, que é o ponto, né, em que você tem ela sendo simétrica com relação a esse ponto, né. No nosso caso aqui, a elipse foi desenhada no plano XY, né, e a origem dos eixos XY corresponde justamente com o centro da elipse. Outros dois pontos importantes no que se refere à elipse são os pontos que a gente chama de focos, pontos F e F'. Você precisa dos focos para que você possa construir efetivamente, né, uma elipse. Como é que você constrói uma elipse? Como é que é a definição geométrica da elipse? Então, você tem um certo ponto do plano, esse ponto está a uma certa distância de um foco, ele está a uma certa distância do outro foco, e para uma elipse, o importante é ter o seguinte: a distância entre P e F e a distância entre P e F', quando somadas, se mantém constante ao longo da elipse. Então, todos os pontos em que essa relação, distância de um ponto até um foco, mais a distância do ponto até outro foco, é uma constante, a gente já vai falar sobre essa constante, todos os pontos em que tem esse mesmo valor de constante formam elipse. Então, à medida que você vai andando sobre a elipse, né, a distância do ponto até um foco e a distância do ponto até outro foco vai variando, mas a soma dessas distâncias, né, se mantém constante ao longo, né, de toda a elipse. E aí, algumas propriedades geométricas decorrem justamente dessa relação. Tá? Então, essa constante, né, que aqui a gente escreveu como 2a, essa constante, né, é justamente 2a, é a distância entre os pontos mais afastados da elipse. Então, aqui, no nosso caso, esses pontos estão sobre o eixo x, aqui e aqui. Então, a distância 2a é a distância entre os pontos mais afastados da elipse. A, que é metade dessa distância, é a distância entre a origem, o centro da elipse, e o ponto mais afastado. Essa distância é chamada de semi-eixo maior. Pensando na direção perpendicular à direção que você mede o semi-eixo maior, né, os pontos mais afastados da elipse dão a distância 2b. Então, b é a distância entre o centro e o ponto na direção perpendicular ao semi-eixo maior, né, que é o ponto mais afastado da elipse. Esse b é chamado de semi-eixo menor. A distância entre um foco e o outro foco vale 2c, de modo que c é a metade dessa distância, é a distância entre a origem e um dos focos. Os focos são simétricos, então c é a distância de um foco até a origem e do outro foco também até a origem. Essa distância c é chamada de distância focal. Entre c e a, né, há uma relação. Essa relação a gente chama justamente de excentricidade. A excentricidade da elipse é um parâmetro importante, um parâmetro geométrico importante, e ele é definido, né, por a razão entre C e A. Então, C é uma fração do A, e essa fração é justamente a excentricidade. No caso específico dessa elipse desenhada em azul, a excentricidade dela vale 0,87. Então, o valor de C, né, que é essa distância aqui, vale 87% do valor de A.
E aí, com isso, a gente tem uma elipse com essa excentricidade. Esse valor é um valor característico típico de cometas, né, que tem órbitas, então, bastante elípticas. Alguns cometas têm valores de excentricidade maiores ainda do que isso, então isso faz com que a elipse seja mais excêntrica ainda. E entre os parâmetros A, B e C existe uma relação, né, que permite com que você encontre um deles caso você saiba os outros dois. Então, semi-eixo maior ao quadrado é a soma dos quadrados do semi-eixo menor e da distância focal. Existem ainda outros parâmetros geométricos, né, que são importantes com relação à elipse. Para a gente poder falar sobre eles, né, a gente vai aqui construir uma outra elipse, né, só para a gente visualizar como ficaria essa elipse. Então, digamos que a gente tenha, né, uma elipse com uma excentricidade, né, um pouco menor, né? Então, por exemplo, né, digamos que a gente tem uma elipse com uma excentricidade de valor meio. Nesse caso, né, a gente vai ter essa curva. Tá? Só para a gente mudar a cor aqui. Então, curva laranja. Deixa eu tirar essas coisas aqui para ficar mais fácil de visualizar. A curva laranja é uma elipse, né, que nesse caso tem uma excentricidade de meio. Nesse caso, né, a gente tem que C, então, é metade do valor de A. E aí, tirando alguns elementos aqui que não são necessários agora, né, esse aqui a gente não precisa. Então, C para a curva laranja, né, vale metade do valor de A. A excentricidade, nesse caso, vale 0,5. Só para a gente ter aqui a relação entre essas duas. E aí agora a gente pode falar, né, sobre outros dois parâmetros importantes que estão ligados com distância. Deixa eu remover. Deixa aqui, depois eu tiro. Então, o primeiro parâmetro importante, né, é a distância, pensando na curva, né, da elipse, a distância que você tem entre o foco, né, e o ponto que fica a menor distância, pensando na trajetória elíptica, a menor distância, né, da elipse. Então, esse ponto, né, ele, no caso aqui, corresponde ao eixo x positivo. Então, a menor distância entre o foco e a curva descrita pela elipse, né, vale RP, e essa é a chamada distância, né, do periastro.
Outro parâmetro importante, né, é a maior distância entre o foco e a elipse. Essa distância, né, corresponde ao que a gente chama de distância do apóstolo. Então, o ponto que fica mais distante da elipse com relação ao foco, né, é chamado, né, de apoastro. Então, periastro é o ponto da trajetória que é mais próximo do foco. Apoastro é o ponto da trajetória elíptica que é mais distante desse mesmo foco. Né? A soma dessas duas distâncias dá 2 vezes o semi-eixo maior, 2A. Tá? Então, esses 2 pontos, né, são pontos importantes. E aí, quanto mais excêntrico, mais próximo do foco você está da trajetória, de modo que RP diminui e RA aumenta. Então, maior a distância do apóastro, menor a distância do periastro. Quanto menor a excentricidade da elipse, né, mais próximos estarão os valores de RP e RA. Tá? Então agora a gente pode pegar, e para fazer uma comparação, a gente pode construir uma elipse que tenha a excentricidade, né, que é a excentricidade de um planeta. Então, por exemplo, considerando a excentricidade da Terra. Né? Daí com isso a gente pode verificar como é que funcionam as coisas para planetas, por exemplo. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter essa curva. Então, a curva magenta é uma elipse, apesar de quase não dar para perceber que ela é uma elipse. Né? É uma elipse que tem como excentricidade a excentricidade da Terra. Então, neste caso, a gente tem uma excentricidade de meio de 0,167. Né? E nesse caso, né, só para a gente poder visualizar as coisas, o Sol, que é o astro, então pensando na Terra, né? É o astro que fica nos focos, no foco. A gente teria então isso daqui. Então, a curva magenta é a trajetória que é uma elipse, né? A trajetória elíptica que a Terra descreve em torno do Sol, que fica no foco dessa elipse. A excentricidade tem um valor 0,167. Né? Outros planetas do Sistema Solar têm excentricidades menores, exceto Mercúrio, tem uma excentricidade de 0,2. E aí, essa trajetória magenta é a trajetória, né, que a Terra descreve em torno do Sol. Então, no caso, pensando na Terra, o ponto mais próximo, né, conforme a gente falou, né, é o periastro, e aqui no caso chama periélio. O ponto mais distante, né, que é o apoastro, aqui no caso, considerando a Terra, chama afélio. Então, periélio é o ponto onde a Terra está mais próxima do Sol, afélio é o ponto onde a Terra está mais distante do Sol. A diferença percentual entre esses dois valores é de 3%, porque a trajetória executada pela Terra é uma elipse, né? Mas é uma elipse praticamente quase igual a uma circunferência. Só
para a gente poder comparar. Ele não vai ser muito simples de ver, mas só para a gente tentar observar isso. E isso aqui em preto. E aí talvez assim fique melhor de ver. A curva em preto, tá, é uma circunferência. Então a diferença entre a trajetória da Terra, que é uma elipse, e uma trajetória circular é muito pequena. Então, para os planetas, mesmo aquele que tem a maior excentricidade, para os planetas a órbita é muito próxima de uma circunferência. Então a diferença entre essas distâncias mais próxima e mais distante, apoastro e periastro, é pequena. Para cometas, aí, né, a gente tem uma órbita mais caracteristicamente elíptica mesmo, com excentricidades maiores. Tá? Quando o objeto, né, o planeta, o satélite, estão mais perto do ponto onde fica o periastro, a velocidade com que o objeto descreve essa trajetória é maior do que perto do ponto onde fica o apoastro, onde a velocidade com que o planeta, o satélite andam aqui é maior. Tá? Certo, pessoal? Então, essas foram algumas propriedades geométricas da elipse, né, que é uma figura bastante importante em termos de um movimento planetário, né, onde nós vamos falar mais sobre isso depois em outro vídeo. Né. Então, se você gostou desse vídeo, né, curte o canal, curte o vídeo. Se tiver dúvidas ou comentários, deixe abaixo na descrição do vídeo. E obrigado pela assistência. Até mais. Tchau.